Meu primeiro emprego, esse eu não esqueço, porque, gente, eu dei muito trabalho pra minha mãe. O primeiro emprego no Japão eu tinha 17 anos de idade. Como eu não podia fazer muita hora extra, que no caso a gente fala zangueu no Japão, era um pouco difícil conseguir, porque todo lugar que a gente ia trabalhar, tipo, o requisito era hora extra, disponibilidade para poder fazer muito hora extra. E como eu tinha 17 anos, tipo, menor de idade, eu não podia fazer. Então, eu consegui um emprego na fábrica que a minha mãe trabalhava. Como a minha mãe era líder de seção lá, conversando com a empreiteira, com o chefe dela lá japonês, acabaram meio que concordando em eu trabalhar lá sem fazer hora extra. Era uma fábrica pequena, era um barracão, pra ser sincero. E lá eu fazia parafuso. Gente, fazia parafuso tudo quanto é tamanho. Desde aqueles parafusos pequenininho, que parece, sei lá, um grãozinho de feijão, como um parafuso de navio, um parafuso muito grande para maquinário, sabe? E a gente fazia a inspeção desses parafusos. A gente ficava sentada numa mesa, eram umas 6 mulheres, e cada uma ficava ali na sua cadeira, no seu espaço, meio que olhando a rosca, ver se tinha algum defeito. Uns a gente tinha que colher, olhar a cabecinha, pra ver se aquela parte lá onde tem um maisinho, sabe, que encaixa a chave, se não tinha problema, se não tava comindo. A fábrica, ela ficava uns 20 minutos mais ou menos de casa, de bicicleta. Porque no Japão é muito comum, quando você chegar a primeira vez, a empreiteira te disponibilizar uma bicicleta. Não vou falar que elas dão, porque elas não dão. Muitas vezes elas emprestam e elas descontam do seu salário depois, não é dado. Tipo, até a panela de arroz, futon, os itens básicos que as empreiteiras dão quando você chega no Japão, a maioria dos casos é descontado, gente. Eles não dão, tipo, nada de graça. E a fábrica era uma fábrica pequena, não era tão grande. E tinha brasileiros, tinha uns peruanos e também tinha chineses. O serviço não era difícil. Tinha a parte da inspeção que a gente fazia. Mas tinha uma parte que era um pouco pesado, porque eram uns latão cheios de parafuso, então era pesado para carregar. As caixas, tinha uns que tinha que ser carregados com empilhadeira, porque não tinha como pegar no braço aquilo. E, gente, por que que eu disse no começo do vídeo que eu dei muito trabalho para minha mãe? Como era meu primeiro trabalho, dos 17 anos, eu não tinha muita responsabilidade. A gente entrava cedo de manhã, minha mãe acordava, preparava o café, se aprontava e ia. Quando ela saía de casa, eu ainda estava na cama. E tinha dia que eu falava, ah, mãe, eu já vou. Aí ela chegava no serviço e dava horário de entrar e cadê eu? Aí ela me ligava, onde você tá? Falava, ai, mãe, perdi hora, vou entrar 1 hora atrasada. Tinha dia que eu ia. Tinha dia que ela ligava 1 hora depois e perguntava, onde você tá? Eu falava, ai, mãe, desculpa, vou entrar daqui mais 1 hora, porque eu acabei atrasando. Tinha dia que eu não ia, gente. Coitada. Minha mãe tinha que explicar pro chefe as situações. E assim foi, gente. Coitada, a mãe eu dei um pouquinho de trabalho pra ela. Tanto que uma vez o chefe dela veio me chamar pra conversar e falou: Olha, eu entendo que você é nova, você quer sair, você quer se divertir com seus amigos, mas se esforça um pouquinho pela sua mãe. E acho que foi ali que eu criei um pouco de vergonha na cara, sabe? Que eu parei de faltar e dar trabalho pra ela. Fora o serviço de expedição, às vezes eu fazia traduções, mas não era o meu serviço. Como eu falava japonês, estudei lá e cresci lá, então muitas vezes os chefes vinham atrás de mim para mim estar traduzindo alguma dúvida do funcionário, passar alguma coisa, e às vezes até briga, gente. Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer tradução para uma menina, mas ela tava brigando com o chefe. E ela gritando de um lado, e o chefe perguntando do outro, queria saber o que que ela falava. E eu não queria traduzir o que ela tava falando, né? Porque ela só xingava, só falava palavrão. E eu ali me segurando, não sabia o que falar, e ela gritando, falando pra mim, traduz, traduz, eu quero que ele ouça. Aquele dia foi meio estressante, porque no final ela acabou ficando meio que brava comigo, porque eu não traduzi tudo que ela queria, os palavrões e as coisas. E o chefe também ficou um pouco chateado, porque ele queria ouvir tudo que ela falou, sabe? É que eu
tinha vergonha de falar aqueles palavrão, traduzir aquilo. Você falar japonês faz muita diferença. A forma que as pessoas te tratam dentro da firma, quando você fala japonês e você não fala, é muito diferente. Tipo, as pessoas me tratavam bem, não enchiam muito meu saco, porque se falasse alguma coisa eu sabia que eu saberia retrucar, e eu conseguia me explicar em situações. Só que tinha muita gente ali que não era assim, que o japonês gritava, xingava, ficava brava porque a pessoa não entendia, sabe? Tratava mal. E eu tinha muito dó dos chineses, gente. Os chineses, eles trabalhavam, tipo, muito mais do que nós, e ganhava muito menos. E como eles estavam lá com o visto de trabalho, eles eram meio que ligando com a firma. Então, tipo, qualquer coisa, se a firma mandasse eles embora, eles teriam que voltar pro país deles. Então, eles baixavam a cabeça para tudo, acertava certas situações. E se fosse uma pessoa que tivesse um visto, tivesse uma outra oportunidade lá fora, talvez não aceitariam. E eles tinham um contrato muito rígido. Eles não podiam sair depois da firma, tipo, pra passear, ir pra rua. O máximo que eles podiam é ir no mercado, fazer uma compra e depois já tinha que estar em casa. Tinha horário, tipo, depois das 10 da noite não podia estar na rua, não podia sair nos fins de semana. Máximo compra, né? E não podiam ter relacionamentos com outras pessoas, tipo, namorar, sabe? Pensar em casar, alguma coisa, nem pensar. Se ele soubesse que alguém ali estava namorando uma japonesa, alguma menina de fora, ele já cortava e mandava de volta pro país. Então, tipo, era algo bem rígido mesmo, a regra deles. E eu via tudo aquilo, eu ficava com um pouco de dó, um pouco de pena, porque era uma vida triste você ficar trancada ali, não poder sair, fazer um nada. Então eu tentava me enturmar com eles, fazer amizade. E eu lembro que tinha uma chinesa, gente. Mas é muito diferente as culturas, né? Uma vez a gente foi conversar ali no intervalo, tentar falar algumas palavras, porque eles também não falavam japonês, um ou outro falava um pouquinho. E tinha um amigo meu brasileiro que ele foi cumprimentar a chinesa. Cara, quando ele estendeu a mão pra chinesa, tinha um guarda-chuva ali do lado da chinesa. A chinesa pegou esse guarda-chuva e ameaçou de dar nele. E ele ficou muito assustado. Ele falou: caramba, o que que eu fiz? Aí outro chinês pediu desculpa, tudo mais. Falou que ela era muito tímida, tipo, tinha vergonha e não era costume os homens no país dela, tipo, dar a mão, ter contato na hora de cumprimentar. Então ela meio que se assustou. Mas foi, tipo, algo inesperado que aconteceu ali, sabe? E eu vou falar de novo, gente. Se você tem intenção de morar fora em algum país, qualquer país que seja, tenta aprender a língua. Pelo menos um pouquinho do básico, sabe? Pra você se virar. Porque eu falo por experiência própria. É muito diferente a forma que as pessoas te tratam lá fora quando você fala a língua e quando você não fala. Quando você não fala, parece que eles querem subir em você, se sentem meio que superiores por falar uma língua, sendo que não é, porque eles estão falando a língua nativa deles. E a pessoa vai falar a língua nativa delas. Já teve casos que eu briguei com o japonês, porque o japonês tirou sarro da brasileira que estava falando japonês errado. E virar pra ele e falar: quantas línguas você fala? Tipo, tirando o teu japonês aí. Nada, né? Ela fala o português, que é a língua nativa dela, ela fala inglês. E ela tá aprendendo japonês. E você? Sabe? Então, tipo, vai ter muitas situações assim. Então, se tem um conselho que eu dou pra vocês, aprende um pouco. Pelo menos o básico pra tentar se resolver sozinho, às vezes. Porque é muito ruim você depender dos outros pra tudo. Aí eu preciso ir na prefeitura, tipo, assinar um documento bobo, uma coisinha simples. Eu vou precisar de alguém pra me levar. Aí desse ali você acaba esperando dias, semanas, porque você. Às vezes sua folga não bate com a pessoa, ou se sua folga é de fim de semana e o tradutor não pode te levar na semana. Então, tipo, essa é uma dica que eu dou pra você que vai morar fora. E, gente, se você ficou com alguma dúvida de algo que eu falei no vídeo, ou tem alguma dúvida de algo totalmente diferente, deixa aí nos comentários, pergunta, que eu vou estar lendo e respondendo todos, tá?
Se você puder seguir, compartilhar, deixar um like, arigatô.